você acha que as pessoas hoje se perguntam quando elas veem uma pessoa que tem sucesso, que já conquistou coisas que ela gostaria de conquistar, que já tem uma família que ela gostaria de ter? Qual as perguntas você acha que elas fazem pra si quando elas veem isso? Nossa, Isa, isso é forte, hein. Eu acho que eu perguntaria o que que ela fez que eu não tô fazendo, por que não tá acontecendo comigo, será que eu também consigo chegar lá? O que que ela sabe que eu não sei? E acho que principalmente, qual foi o momento em que tudo começou a mudar pra essa pessoa, sabe, qual foi a virada? Qual foi o insight? O que que essa pessoa viveu e que eu não vivi, ou às vezes até algo que essa pessoa viveu, eu tô vivendo, mas por que que ela consegue transformar isso em potência e eu não? Eu acho que é isso. E é exatamente por isso que eu decidi contar minha história, para responder todas essas perguntas que você vive fazendo para si. Por que que fulano tem uma transformação e eu ainda não tenho? Por que que essa pessoa conquistou coisas que eu ainda não conquistei? Então fica nesse vídeo até o final, que eu vou te contar que nem sempre foi só conquistas. Existe uma Isa atrás de todo sucesso, existe uma Isa atrás de todas as conquistas, e agora eu vou te contar quem foi a Isa lá no comecinho, da onde ela veio, quem é a Isabor Cruz, que você que é nova aqui no canal ainda não conhece, e você que já me conhece de outras redes, não sabe a fundo, porque agora nesse episódio eu vou abrir a caixa preta da minha vida para você. Nesse episódio, vou te contar quem é Isabor Cruz, antes de todo o sucesso, antes de toda a trajetória. Como foi a minha infância, como eu saí de uma menina totalmente agressiva, sem identidade, para entender agora qual era o meu propósito e cumprir esse propósito. Como eu era uma pessoa totalmente agressiva e hoje uma pessoa dócil que transforma milhares de pessoas. Como eu venci toda a expectativa do meu pai de eu sair numa revista da Playboy e agora transformo mulheres a se conhecerem de verdade. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar como foi tudo isso. E foi na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, que o Senhor escolheu para vir ao mundo uma improvável que iria confundir a cabeça de muitos, de vir de uma família totalmente simples, alcançar grandes lugares, se conectar com grandes pessoas. Foi na cidade de Vassoura, estado do Rio, que eu nasci. Minha mãe foi simplesmente passear na casa dos meus avós e lá nasci no dia 27 de dezembro. Uma data muito especial, bem pertinho do Natal, e sempre ganhei 2 presentes por esse motivo. Só que Isabor, né? Eu sempre me perguntei por que que o meu pai, foi ele quem escolheu meu nome, por que ele me deu esse nome? Um nome tão diferente, que por muito tempo na minha adolescência me causava muito constrangimento, vergonha. Imagine sentada na escola, na chamada, quando chegava a minha vez, todo mundo ria. Quando chegava a minha vez, todo mundo fazia piadas e era extremamente constrangedor para mim. Eu custei aceitar o meu nome. Imagine quem eu era. E os anos foram se passando, com 2 aninhos de idade foi quando mudou todo o rumo da nossa vida. Até então era uma família normal, uma família comum, com problemas normais no dia a dia, às vezes um conflito ou outro no casamento, mas sem nada demais, né. Meus pais, eles são maravilhosos, minha mãe é maravilhosa, meu pai sempre foi muito maravilhoso, apesar de ser muito pouco presente, porque ele era caminhoneiro, então eu viajava muito, então eu tenho poucas memórias dele por conta disso, então eu convivi mais com a minha mãe. Mas com 2 aninhos foi quando mudou todo o jogo da nossa vida. Quando eu estava com 2 anos, meu pai passou mal na estrada e correram com ele para o hospital. Minha mãe teve que ir para o hospital correndo, fizeram todos os exames e nada de descobrir o que ele tinha. Só que faltava fazer um exame, que era o exame da AIDS, e naquela época a família precisava assinar um termo para que fosse feito o exame. Minha mãe teve que assinar o termo e foi onde veio o diagnóstico que ele tinha AIDS. E aí começou todo aquele desespero. Minha mãe sem entender, com pouco conhecimento de como isso aconteceu, e meu pai foi contou como tudo aconteceu. Ele se relacionou com uma garota de programa apenas uma vez, foi só uma vez. Isso me ensinou, né, toda a minha vida que é só uma decisão que a gente precisa para mudar a nossa vida. Você não precisa de mais muitas coisas, nem muitas opções. É só uma decisão. E essa única decisão mudou não só o destino da vida dele, mas o destino da nossa família. E depois desse exame, meu pai foi super sincero, pediu perdão. Só que existem decisões que a gente toma na nossa vida, algumas a gente consegue reparar,
outras são irreparáveis. Meu pai não teve a segunda chance de mudar a vida. Por mais que ele pediu perdão para minha mãe cuidou dele durante 9 anos, mas o diagnóstico continuou ali. Ele precisou lidar. Mas infelizmente naquela época tinha muito preconceito. E aí foi onde eu perdi toda a minha identidade. Porque imagina, eu vivia com uma casa cheia de amigos, de pessoas, e de repente não tinha mais ninguém. Era só eu, meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. A gente com pouco conhecimento, era uma época que estava muito em alta, era a época do casulo, então as pessoas tinham muito medo de ter doença, as pessoas não sabiam como pegava, elas acreditavam que através de garfo, contato, elas, né, iriam ser contaminadas com a doença. Só que até a gente tinha medo, na verdade. Eu confesso que eu lembro de ter alguns receios até de ter contato com meu pai, porque eu também não tinha conhecimento quando eu fui crescendo. E depois disso, na escola, como a gente morava num bairro muito pequeno, veio também os preconceitos com a minha pessoa. Porque foram 8 anos da nossa vida fazendo o exame. Porque para os médicos, eles não sabiam explicar como eu e minha mãe não tinha doença. Minha mãe nunca preveniu e eu vim também, tinha só 2 anos quando ele descobriu. Então, provavelmente, e ele conta que era 5 ou 6 anos atrás que isso tinha acontecido, antes do diagnóstico chegar. Então, já havia tempos se passaram. Então, era impossível a minha mãe também não ter e era impossível eu não ter. Então, nós ficamos 8 anos passando por isso. Só que o problema não foi a doença. O problema foi o trauma que a doença gerou. Então, o problema não é as coisas que você viveu. O problema é a forma que você lidou com essas coisas. E eu perdi minha identidade. Qual foi a forma que eu encontrei de me defender? Foi agredindo as pessoas. Então, na escola, como tinha muitos preconceitos, né, eu lembro como se fosse hoje. Depois que meu pai morreu, ele morreu quando eu tinha 10 anos. E foi muito difícil para mim lidar com a perda. Ainda mais da forma que foi, por mais que eu aceitava que ele estava sofrendo muito, ele entrou em depressão, minha mãe entrou em depressão também. Mas lidar com a escola, preconceito. Eu lembro de um dia que eu cheguei na escola, era um dia comum, e aí os pais tinham reunido com medo dos filhos pegarem a doença, porque uma criança tinha colocado meu nome na porta do banheiro da escola, falando que eu só podia usar aquele banheiro. Eu lembro como se fosse hoje isso. E quando eu cheguei, estava muito apertado para ir no banheiro. Eu simplesmente perdi a vontade de ir no banheiro porque eu vi o meu nome. E aí imagina, Isabor, só tinha eu na escola. Não tinha como nem confundir com uma outra pessoa, não era eu. E aquilo me causou uma dor muito grande, eu não queria mais voltar na escola. Minha mãe teve que ir na escola, levar os nossos exames, mostrar que nunca deu positivo. Por mais que os médicos falavam, mãe, o ano que vem a doença vai aparecer, o ano que vem vai dar positivo. Passava outro ano e dava negativo, e foram assim durante 8 anos. E isso gerou em mim uma defesa. Eu não queria mais ser rejeitada, eu não queria mais sofrer esses preconceitos, e aí essa defesa fez com que eu perdesse a minha identidade. Eu me tornei uma adolescente extremamente agressiva. Se eu estivesse andando na rua, alguém risse, às vezes a pessoa estava rindo porque estava conversando entre amigos, eu agredia aquela pessoa. Tive vários boletins de ocorrência, fui expulsa de várias escolas porque eu perdi minha identidade. Só que eu lembro que tenha sempre alguém. Sempre Deus vai enviar alguém com uma palavra, alguém que vai acreditar em você. Eu lembro num dia, eu estava na escola, tinha acabado de agredir uma menina, e agredido mesmo, ela estava toda sanguentada, tinha detonado o rosto dela todo, porque eu tinha passado o rosto dela no chapisco, então tinha ferido todo o rosto dela. E aí, quando eu entrei na salinha da diretoria, veio uma professora que conhecia a minha história, de uma outra escola. E ela foi me chamando no cantinho e ela falou assim: Olha, tá tudo bem. Eu sei que você não é assim. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. E aquilo acalentou, porque enquanto estava todo mundo na sala me julgando, que eu tinha que ser expulso da escola, que eu não sabia conviver com as pessoas, que eu não tinha que estar ali. E aí vinham os pais me xingando, xingando a minha mãe, xingando todo mundo. E veio essa professora com uma palavra de tipo, olha, eu acredito em você, vai dar tudo certo. E por que eu tô te contando tudo isso? Porque eu tenho certeza que você também já foi rejeitado em algum momento na sua vida. Em algum momento alguém falou algo com você, alguém falou que você não é capaz, que você não vai conseguir. E foram passando os anos, por mais que eu, dentro de mim, falava, olha, você não é assim, você não é agressiva, você é uma pessoa boa. Mas quando eu via
alguém fazendo alguma coisa que pudesse me causar algum outro tipo de dor, eu não queria ter outro tipo de dor, era de forma automática, eu agia no automático. E aí na minha adolescência eu me relacionei muito nova, eu comecei a namorar com 10 anos de idade. 10 anos de idade foi meu primeiro relacionamento. Porque foi bem na fase da perda do meu pai, onde eu, como eu não tinha muito amigos, eu não conhecia, não tinha medo de me conectar com as pessoas terem preconceito, né? Então eu comecei a namorar muito nova, até mesmo por conta da carência. Minha mãe teve que trabalhar, então eu ficava muito só. Foi bom e foi ruim. O lado positivo de eu ficar muito sozinha foi onde veio a habilidade de, né, e esse hábito de amar a leitura, porque o meu hobby era ler, sempre foi, e é até hoje eu amo ler, ter esse momento de sentar, de ficar só lendo, porque era assim a minha vida, eu ficava bastante sozinha. Então eu ia e sentava para ler e eu amava esses momentos. Mas aí também teve a parte da carência. Então eu comecei a namorar muito nova, com 10 anos. E namorei 3 anos. Foi assim, apesar da idade, né, eu com 10 anos a minha mentalidade era de 20. Com 13 anos eu comecei a empreender como manicure. E foi ali, sendo manicure, que eu comecei, né, o meu processo, a minha jornada da vida. E é interessante lembrar, porque antes do meu pai morrer, quando eu ouço hoje as pessoas falando, nossa, Isa, como você é sensível ao Espírito Santo, como é lindo ver Deus te usar, como é lindo ver você apaixonado por Jesus. Tudo na minha vida foi um processo. Eu não vim de um lar cristão, eu não sou filha de pastor. E a gente tem às vezes na nossa cabeça, né? Quando a gente vê Deus usando alguém, hoje várias pessoas foram transformadas através da minha mensagem, aquilo que eu carrego. Só que eu não vim desse lar. Como eu queria, viu, ser filha de pastor, tivesse pais que sentassem comigo para me ensinar a palavra. Só que os meus pais, eles não me ensinaram a palavra ali sentando um devocional, mas eles me apresentaram os conselhos da vida e foi algo muito poderoso que eu carrego comigo. Por isso eu amo muito a minha mãe. A minha mãe me ensinou o poder do perdão. Eu amo muito meu pai porque ele me ensinou o poder da decisão na nossa vida. Só que lá na minha infância, assim como quando a doença veio, né, na vida do meu pai, a minha mãe, por desespero, ela queria buscar uma solução para aquilo também. E foi onde ela foi pro terreiro de Umbanda. E lá eles falavam que minha mãe ia ser curada. De certa forma, eles acolheram também a minha mãe. Foi um tempo que a gente foi acolhido ali. Eles, né, davam as refeições pra gente. A gente passou algumas crises na nossa vida financeira, né? Mas eles acolheram a gente, então foi um tempo de acolhimento, só que ao mesmo tempo um tempo de envolvimento. Então ali aconteceram várias coisas, eu Isa vi muitas coisas lá dentro que hoje eu entendo o nível de sensibilidade que o Senhor me trouxe, porque eu aprendi muita coisa lá dentro. Eu entendi como é que funciona o mundo espiritual, eu entendi de fato quem é Jesus, eu entendi que todas as pessoas que estavam ali não são pessoas más. São pessoas que estão ali buscando a cura para uma dor. Só que, infelizmente, no lugar errado, que era o nosso caso também. Então, nós também estávamos ali, não para fazer maldade para ninguém, mas querendo buscar uma solução para a nossa dor, querendo sanar uma ferida, mas que nunca foi sanada. Né? Essa cura nunca chegou, até mesmo porque eu nunca tenho poder para fazer isso, é o Senhor Jesus. E aí, quando meu pai morreu, foi onde eu tive minha primeira experiência com o Senhor, com 10 anos. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. E quando eu entrei, a convite de uma amiga que de vez em quando cuidava de mim quando minha mãe não podia, e a mãe dela era da Assembleia de Deus. E de uma mulher de muita oração, então toda vez que eu tinha que ficar com ela, eu tinha que orar. E eu orava muito tempo, porque ela era de muita oração. E foi ali a primeira vez que eu falava, meu Deus, por que esse povo ora tanto, né? Eu não entendi essas coisas. E aí quando eu entrei a primeira vez na igreja evangélica, foi a primeira vez que eu ouvi sobre o nome Jesus. Os outros nomes que eu ouvia lá eram comuns que eu ouvia no terreiro. Mas quando eu ouvi falar o nome Jesus, eu falei, eu quero conhecer mais quem é esse Jesus. Que todos os outros os obedecem. Que quando falam no nome de Jesus, todo mundo tem que se render. Quem é esse Jesus? E foi onde eu comecei a aprofundar na palavra. E por mais que às vezes a gente ainda estava indo no terreiro, mas eu comecei a linkar algumas coisas. Opa, calma aí, por que aqui tem isso e aqui também tem isso? E foi onde eu comecei a conhecer Jesus. Só que quando se passavam os anos, dentro de mim
porque a única coisa que o diabo faz é colocar uma dúvida no seu coração. Então, dentro de mim, de tanto ouvir os médicos falar assim com a minha mãe: olha, o ano que vem o diagnóstico vai chegar. O ano que vem eu tenho certeza, a mãe vai dar positivo. Ele plantou uma semente no meu coração, do medo, da dúvida. Então, no meu coração, a qualquer momento eu ia descobrir que eu tinha doença. Então, eu precisava curtir cada momento da minha vida, porque eu não sabia quando ia ser o último momento. E um dia, né, eu estava orando ao Senhor e eu fiz uma pergunta: Senhor, por que que eu não tenho certeza o que que aconteceu? Já que eu não tenho a doença, por que que eu não tenho a doença? O que que aconteceu? E foi onde eu tive a primeira experiência. O Senhor me levou dentro do ventre da minha mãe. E com 6 meses, minha mãe, quando estava grávida de 6 meses, foi quando aconteceu a cura. Então, na verdade, esse diagnóstico ele realmente ia chegar. Só que ele não chegou por causa do nome de Jesus. Ele não chegou porque o inferno ele pode ter projetos para você, mas o Senhor tem planos maiores. E quando o Senhor fala, aqui não, quando o Senhor fala, olha, você vai romper, quando o Senhor fala, ei, as palavras que foram lançadas sobre a sua vida não prevalecerão, não tem como. E aí foi onde tive a primeira experiência. Eu me vi dentro do ventre da minha mãe como se fosse um camarãozinho, que é a posição onde o feto está em sofrimento. E quando uma mão tocou nesse feto, o sangue começou a ficar um sangue muito vivo. E esse feto que estava igual uma bolinha, ele começou a aparecer bracinho, começou a se esticar, começou a se movimentar. E aí o Senhor falava que naquele momento foi onde ele nos curou, curou a minha mãe, curou a mim. E aí depois daquele dia que eu realmente fui ter uma vida leve, sem aquele peso, sem aquele medo, medo do que as pessoas vão pensar. Meu Deus, eu acho que eu realmente tenho. Então quando alguém fala, não, você tem ou você não tem, aquilo ficava um conflito dentro de mim, né? Mas essa foi a minha primeira experiência com o Senhor. E aí depois que eu foram passando os anos, eu fui amadurecendo, amadurecendo como mulher. Eu fui olhando para as minhas feridas de forma diferente e vendo o quanto eu, Isa, tinha coisas incríveis para ajudar outras pessoas. Porque afinal, é muito lindo hoje você olhar para uma pessoa que tem resultado, só que você esquece de olhar que atrás dessa pessoa existe uma jornada. Então, com o episódio de hoje, eu queria mostrar para você que a Isa que tem sucesso hoje, ela não veio de uma vida perfeita, ela não veio de uma família, eu não sou uma herdeira, eu sou uma herdeira do céu, a minha filiação é do céu, e é por isso que eu cheguei onde eu cheguei. E nesse primeiro episódio, é só um pouquinho do que aconteceu, que no próximo episódio eu vou te contar qual foi a fase que veio do casamento. Como que faz para construir uma família forte, mesmo depois de vir de uma referência de família totalmente ruim? E eu vou te contar que o medo, ele vai atrapalhar você conquistar grandes lugares, porque tudo aquilo que você tem medo, ei, você atrai. E foi exatamente o que aconteceu comigo e no próximo episódio eu vou te contar. Não esqueça de se inscrever no canal, porque para você não perder nenhum vídeo, porque você precisa ouvir como ter uma família forte, que eu vou te contar no próximo episódio.